Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Lascoski do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos continuar o laboratório Roteamento Estático, Rota Padrão e Link Ponto a Ponto. Então, na aula anterior, nós fizemos a implementação da rede local, está aqui no Packet Tracer. O link está disponível aí na descrição do vídeo. E o objetivo dessa aula agora é concluir o laboratório. E aqui a gente vai fazer a ligação dos links seriais, mas também a gente vai entender um pouco dessa teoria do link ponto a ponto e dessa máscara aqui, ó, que é a barra 30, que não é uma máscara padrão, até então a gente só estava usando as barra 8, 16 e 24. Então o objetivo é ter concluir tudo isso. Bom, com relação ao link serial, ele é um link do tipo ponto a ponto, né? A gente chama por isso esse PPP. E o porquê desse link ponto a ponto, essa característica? Primeira coisa, quando a gente tem um link ponto a ponto, é um link que só tem dois dispositivos. Por exemplo, aqui um A enviando para o B ou o A recebendo os dados do B. Então isso aqui a gente chama de uma comunicação ponto a ponto, que é muito comum nesses links seriais. Um outro cenário é quando a gente tem aqui um dispositivo A, e aí, por exemplo, ele vai enviar aqui os dados para um dispositivo D, ele vai jogar na rede, mas ele também pode enviar os dados aqui para um dispositivo C, por exemplo, ou aqui também para um dispositivo B. Então seria uma rede compartilhada, que seria esse cenário aqui. Aí também poderia aqui enviar para outro dispositivo, que é justamente um exemplo clássico que a gente tem é o caso do switch, onde um computador ele vai enviar para o switch e todos vão receber esses dados. Aí esse tipo de comunicação é o que a gente chama de ponto multiponto. Então são as duas comunicações possíveis que a gente tem aí em rede. Esse laboratório de vocês tem os dois. Se vocês observarem aqui na folha, ó, o computador, por exemplo, esse computador ele pode enviar um pacote ou para o roteador ou para o outro computador. Então a gente tem mais de dois destinatários possíveis. Por isso que a gente chama aí de ponto multiponto. Agora, no caso dos links seriais, não. Eu só tenho aqui ó, uma interface que está no cliente e a outra que está no roteador core. Então é uma rede ponto a ponto. E essa característica da rede ponto a ponto, que é interessante, que nesse caso aqui a gente vai ter apenas dois dispositivos. Ou seja, a gente vai precisar apenas de dois endereços IPs. E aí é por isso que a gente vai trabalhar com essa máscara barra 30. Se vocês lembrando lá das aulas anteriores, se a gente deixasse o barra 24 eu tenho aqui os 8 últimos bits ó, disponíveis para hosts, para dispositivos. Então se eu fizesse aquela combinação 2 à oitava, que a gente viu lá nas aulas anteriores, eu vou ter aí 256, ó, 2 à oitava aqui, vai ser 256 possibilidades. Contudo, eu não posso usar quando a parte de host é toda a zero e nem quando é toda a 1, que é o broadcast. Ou seja, a gente tem aí 254 dispositivos na rede classe C. E aí olha só que desperdício. Se eu utilizar isso numa rede ponto a ponto, eu vou precisar apenas de dois IPs, um para cada interface, e vou estar desperdiçando o restante aí. Então por isso que a gente vai deslocar essa máscara, a gente vai modificar ela. Então isso é muito comum aí no mundo de redes, a gente trabalhar com isso daí, principalmente visando a economia dos endereços IPs. E aqui então eu fiz uma planilha só para a gente entender melhor esse conceito. Então lembrando que quando a gente trabalha com endereço do tipo IPv4, então o endereço ele pode ser representado na forma binária ou decimal, e ele vem acompanhado da máscara. E aí, por exemplo, ó, se eu colocar aqui do nosso laboratório o endereço 250.0/24, como que ele ficaria escrito nessas formas?
Então aqui seria 200.150.0. Aqui ele já vai fazer a conversão para binário. Só corrigir aqui. Então aqui vai ser igual a decimal para binário. Então corrigindo aqui o endereço. E a máscara, o barra 24, lembrando que esse 24 seria os 24 primeiros bits da esquerda para a direita igual a 1. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, até vou apagar, fazer de volta. Então vamos deletar aqui, ó. E aí ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, primeiro octeto. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 no segundo. E aí, seguindo aqui a sequência, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 no último octeto. Então fica 255, 255.0. Então essa é a ideia aí. E se eu for fazer essa análise agora para um barra 30, então que seria o nosso exemplo 2 aqui. Então neste caso aqui do barra 30, o endereço IP aqui, ó, no formato não vai mudar, ele continua o mesmo. Então ele vai ficar 200, segundo octeto aqui 100, terceiro 50, e aqui 0. Só salvar aqui. E aí, se eu for fazer a conversão aqui para binário, que é o que ele pede na linha de cima, então no OpenOffice eu posso fazer aqui binário para decimal desta célula aqui com 8 bits. Ou melhor, escrevendo aqui, né, seria decimal para binário com 8 bits. Então ele já vai fazer a conversão ali. Só fazer o Ctrl C, Ctrl V. E aí não muda nada com relação à máscara. Agora a notação barra 30 aqui, ó, a máscara de subrede em binário segue a mesma lógica, os 30 primeiros bits. Então eu vou ter 8 aqui, 8 na sequência aqui também, fechando aí 16 primeiros bits, seria uma máscara barra 16. Próximo octeto todo 1 seria o barra 24. E aqui, ó, então até aqui eu teria o barra 24. E aí se eu pegar mais aqui do último octeto, ao invés de ser tudo 0, que seria o classe C, então eu vou pegar mais um aqui, ó, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E o restante 0. Então essa aqui seria a notação barra 30. E como que isso fica em decimal? Então aí eu tenho que fazer a conversão de binário para decimal. Então binário para decimal. E aí eu vou ter o 255 no primeiro octeto, 255 no segundo, 255 no terceiro, que seria um classe C, e o último octeto 252, fazendo a conversão. Que seria aquela lógica, se eu tiver todos os bits igual a 1 e descontando isso daqui que vale 3, ó, 255 menos 3 dá 252. Então quando eu for configurar lá naquele meu comando iproute, ipaddress, endereço de rede máscara, quando for barra 30, eu preciso digitar neste formato aqui, 252. Então isso é o primeiro conceito aí que a gente tem que lembrar. Bom, e aqui vem, né, por que a gente utiliza esse barra 30? Então qual que é a quantidade de hosts que eu tenho aí numa subrede, em cada subrede do tipo barra 30? Quem vai me dizer isso é a máscara. Ó. Lembrando que quando a máscara é 1, o bit da máscara é 1, ele é rede. Se for 0, ele é dispositivo, ele é um host. Então, se eu olhar aqui o primeiro octeto, ó, eu vou ter todos os bits igual a 1. Eu tenho 8 bits de rede.
No segundo octeto, ó, a mesma lógica. No terceiro aqui também, ó. Também eu tenho 8 bits aí que são utilizados para a rede do meu endereço IPv4. E aqui que muda, ó, porque agora eu tenho 6 bits igual a 1 e o restante igual a 0. E isso aqui, esses 6 primeiros é o que a gente costuma chamar aí de subrede e os 2 últimos de host. Eu até vou colocar em destaque aqui, ó. Então essa parte em vermelho aqui, ó, que estou marcando, da máscara, ela vai corresponder à nossa subrede. Então a gente tem 6 bits para criar subredes. Então aqui em vermelho. E continuando aqui então, eu tenho esses 6 em vermelho para a rede. Como eu peguei 6 para a subrede, então vai me sobrar aqui, ó, eu vou colocar em destaque em azul, apenas 2 bits para host aqui da máscara. Ó. Então eu vou ter apenas esses 2 bits aí. E aqui vem a resposta da nossa pergunta. Então, qual que é a quantidade de hosts que eu tenho em cada rede cada subrede barra 30? Olha, como eu tenho 2 bits, esses 2 bits eles poderiam ser 0, 0, só existe essa combinação, ou 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. Então não existe outro cenário possível, são apenas essas combinações ali. Deixa eu só colocar aqui no formato texto, formatação aqui. E aí a gente tem essas combinações. E aí a gente tem que lembrar lá dos conceitos de roteamento. Eu posso utilizar um endereço onde toda a parte de host é 0? Não posso, porque isso aqui é um endereço de rede. Posso usar todo um? Não, porque isso aqui é um endereço de broadcast. Então olha só que curioso. O que me sobra? Esse aqui que eu posso colocar para o dispositivo 1 e este endereço para o dispositivo 2. E apenas isso. Então por isso que a nossa rede aí, barra 30, ela suporta apenas 2 dispositivos. Ela tem 2 bits de hosts, 4 possibilidades, mas aqui não posso usar a primeira, que é endereço de rede, e nem a outra aqui, que é o broadcast. Então, em resumo, então, seguindo aqui a ideia do nosso bloco de notas, ó, o barra 30, a notação decimal, ela fica 255, 255, 252. Isso é o equivalente a todos os bits aqui, ó, os 30 primeiros igual a 1 da minha máscara de subrede e os 2 últimos igual a 0. Isso me dá uma combinação de 2 elevado ao quadrado de hosts, ou seja, eu teria aí 4 possibilidades, sendo que eu tenho que descontar 2. Então isso aí, 2 ao quadrado menos 2 vai dar 2 hosts, 2 dispositivos apenas, que é o requisito ideal para atender aqui, ó, como eu tinha descrito anteriormente, a nossa rede ponto a ponto, que é o caso do nosso link serial. Então isso é muito utilizado aí no mundo de redes. Então, primeiro conceito aí. Aqui ele vai jogar uma outra pergunta, que daí também vocês vão ver mais em breve, quando a gente for lá para a rede de assinantes, na parte de rede de acesso. Mas já vou adiantar aqui um pouco, já que aproveitando essa mesma lógica. Aqui está perguntando qual que é a quantidade de subredes barra 30 possíveis se eu tiver um endereço classe C. Então, se você tiver um provedor e você vai solicitar IP público, eles vão dar lá para você uma classe ou uma máscara e você vai ter que segmentar essa rede. E esse aqui é um caso muito comum. Então, quantos assinantes, quantas redes eu posso ter?
Que a ideia é justamente que cada assinante seja uma rede separada. A resposta está aqui também, ó. Agora nessa parte em vermelho, ó. Quais que são as combinações aqui? Quantos bits de subrede que eu tenho nesse caso, ó? Se você observar, eu tenho 6 bits de subrede. Com 6 bits, eu posso distribuir essa combinação, ó, começando aí com 6 bits igual a 0. Então, vou colocar aqui os 6 primeiros igual a 0. E aí eu vou fazendo a combinação aqui, ó. O próximo bit igual a 1, o próximo igual a aqui, o 2, né, que em binário seria 1 e 0. O próximo igual a 3. Aí vem 4, que seria 1, 0, 0 em binário. 5, que seria 1, 0, 1. E você vai fazendo isso daqui. Só ajeitar aqui. Até chegar no último endereço disponível, que vai ser todos os bits igual a 1. Então, 6 bits aqui igual a 1 de subrede. Se você fizer distribuir tudo isso daqui, então a combinação que você vai ter aqui vai ser 2 elevado a 6 bits. Isso aqui vai te dar, então, 64 subredes disponíveis. E aqui não há restrição, porque ele não é um endereço, não é a parte de host. Então ele pode ser utilizado, este último, tanto este primeiro aqui ele pode ser utilizado com todos os bits igual a 0, quanto o último com todos os bits igual a 1. Porque isso aqui não é endereço de host, isso aqui é endereço de subrede. Rede e subrede pode utilizar isso. Somente host que eu tenho aquela restrição. Então eu poderia fazer até 64 subredes aí. E é justamente o caso do nosso laboratório aqui. Então eu vou ter aqui apenas, ó, 4 redes ponto a ponto. Então eu teria um endereço barra 24, que seria o 200.150. Eu transformei num barra 30 para atender o meu link ponto a ponto da melhor forma possível. Isso vai me dar 64 redes, subredes possíveis. E dessas 64 eu vou utilizar 4. Uma para esse link A, outra para o B, C e D. Então é isso que a gente vai ver agora na sequência, para daí configurar. Então, seguindo essa lógica ali. Aqui até na folha já foi colocado o endereço, ó, desta interface do roteador core. Aqui tanto para o A, para o B, para o C e para o D. E aí eu vou precisar definir esses endereços aqui, ó. E isso vem do meu projeto de subredes. Então, o que a gente vai ver aqui na sequência, ó. Então agora eu vou para outra planilha aqui, mas lembrando que qual que vai ser a ideia? Ó? Eu vou pegar essa primeira subrede e vou usar ali para o meu link a segunda para o B, a terceira para o C e a quarta para o D. E o restante vai ficar livre. Então vou pegar as 4 primeiras subredes aqui, ó, que é o que a gente vai fazer nesta planilha agora. Ó. Então qual a primeira subrede, que seria ali os 6 bits começando igual a 0, ó. O que a gente vai ter aqui? 200.150 não muda, que é do meu endereço. O último aqui, ó, o octeto, o que eu vou ter? Endereço de rede. Então, olha só aqui que interessante. Endereço de rede, por definição, a parte de host é igual a 0. E aqui a minha subrede começa com 6 bits zeros. Ó. Então, eu vou ter no último octeto, o quarto octeto em binário, ó, eu vou ter 6 bits igual a 0, que corresponde a essa minha primeira subrede, e a parte de host igual a 00 também, que é um endereço de rede. Endereço de rede, por definição, host é igual a 0. E se você fizer a conversão, ó, isso aqui vai dar justamente 0. Até vou fazer aqui a conversão
decimal para binário, com 8 bits, para a gente poder visualizar essa montagem ali, ó. Aí, se eu seguir essa lógica aqui, para o dispositivo 1, 2 e também para o broadcast, ó. Então, todos eles estão na mesma rede classe C, começa com 200, 150. O próximo valor aqui, ó, vai ser 1. O próximo aqui, o dispositivo 2, vai ser 2. E o broadcast vai ser 3. Olha só, se você for analisar aqui o quarto octeto em binário, ó, os 6 primeiros bits começam com 0 para tudo isso daqui, né, todos esses parâmetros, porque justamente é a minha subrede 00000. Endereço de rede aqui, ó, 00. Primeiro dispositivo 0 e 1. Segundo dispositivo, ó, 1 e 0. E o broadcast 1 e 1. Esse padrão vai se repetir para os outros endereços também. O que vai mudar? Os próximos octetos aqui, ó. Na sequência, ao invés de eu ter tudo 0 aqui para a subrede, eu vou ter 1, 2, 3 até 64, que seria a minha combinação disponível. Então, olha só, é justamente isso daqui, este primeiro endereço aqui, ó, que está especificado lá na nossa folha do laboratório, que é o 200.151, ó. Eu vou usar no roteador core aqui, ó. Quem que pode ser o endereço desse ponto A aqui, ó? Seria o outro disponível. Então até eu vou anotar aqui na minha planilha, ó. Esse aqui é do meu roteador core. Vou escrever aqui core, que é o 200.151, e este aqui, ó, vai ser do meu dispositivo 2, 200.152. Vamos lá para a próxima subrede, ó. Então o que vai mudar aqui, ó? Agora eu não vou, já utilizei a toda 0, vou usar com o próximo bit igual a 1, ó. E se você fizer aqui a conversão, ó, vai dar 4, 5, 6 e 7. Ó, se a gente observar aqui com calma, ó, reparem que os 6 primeiros bits aqui, ó, correspondem ao meu endereço de subrede, ó, 5 bits zeros e o sexto igual a 1. Parte de host aqui, ó, isso se repete, ó, 00, 0 e 1, que é o primeiro dispositivo, 1 e 0, segundo dispositivo, e 1 e 1 broadcast. E se você converter, que é o que a planilha está fazendo aqui, de binário para decimal, você vai ter o endereço de rede 4, dispositivo 1 como 5, 2, 6 e broadcast dessa segunda subrede como 7. E aqui eu vou seguir a mesma lógica, ó, que é o que está lá na folha. Ó. A interface, o dispositivo aqui do roteador core está como endereço 5, então esse link B aqui, ó, esse ponto B vai ser o 6, que é o que eu vou configurar ali na sequência, ó. Então esse aqui está no roteador core e esse aqui vai ser o endereço do meu ponto B. Lembrando que o restante, né, endereço de rede e broadcast eu não posso utilizar. Próxima subrede vai seguir a mesma lógica, ó. Então é repetitivo isso daqui. Eu vou ter aqui, agora ao invés de 1, 0, vou ter, ao invés de 0, 1, vou ter 1, 0, que seria o 2 aí em binário. E na sequência aqui eu vou ter, ó, o endereço 8, 9, 10 e 11. E se você observar aqui, ó, a conversão em binário, ó, reparem que ele vai ter 4 bits zeros e 1 e 0, ó, que é justamente o padrão da nossa subrede, ó, 4 zeros e 1 e 0. E a parte final, 0, 0 endereço de rede, 0 e 1 primeiro dispositivo, 1 e 0 segundo e 1 e 1 broadcast. Aqui é a mesma lógica, ó. Isso aqui foi utilizado no meu roteador core, o principal, e esse aqui, que é o endereço 10, ó,
está aqui na sequência. Aqui foi usado o 9, né? Então, só corrigindo ali. O 9 foi usado no meu roteador core e o 10 vai ser aqui no ponto C, que é justamente o que está anotado aqui. E nesta mesma lógica, aí a gente tem a nossa última subrede do laboratório, que começaria, se a gente fizer a conversão aqui, ó, 4 bits zeros e 1 e 1. E aí eu teria aqui na sequência o endereço 12, 13, 14 e 15 o broadcast. Reparem aqui, ó, que ele vai começar com 4 bits zeros e 2, 1 e 1, que é o padrão aqui da nossa quarta subrede. O endereço 13 eu estou usando no roteador core e o 14 vai ser justamente para o meu link D. Então, em resumo, é isso que eu tenho aqui para configurar. Todos esses endereços aqui. A folha já me deu aqui os endereços 1, 5, 9 e 13. Que é o que está especificado aqui, ó, 1, 5, 9 e 13. E aqui no ponto A eu vou configurar então o 2, aqui o 6, aqui no C o 10 e no D o 14, seguindo esse planejamento de IP. Então é um pouco complexo esse assunto, a gente vai trabalhar muito, a gente vai abordar de outras maneiras, mas a ideia inicial é essa. Eu pego os bits de host, empresto ele, a gente usa esse termo, emprestar para a subrede, e aí eu vou distribuir aqui os meus bits de subrede, começo ali pelo 0 e vou incrementando em binário, e eu vou manter esse padrão para cada subrede. E aí a parte de host, eu vou levantar todas as possibilidades. Ó. Como aqui é uma subrede do tipo /30, eu só tenho 2 bits de hosts. E ele pode ser 00, que é rede, 0 e 1 primeiro dispositivo, 1 e 0 segundo e 1 e 1 broadcast. E repare que isso se repete para todas as subredes. Só varia esse prefixo de subrede. É esta a lógica aí. E com base nisso, então a resposta ali do exercício 1 está na planilha. Então a gente vai ter aqui o endereço 200.151. Até eu vou anotar aqui, só para ficar mais fácil ali. Esse meu endereço A, então ele vai ser o 200.152/30. O B, 200.153, né? /30. O ponto C, 200.150/10/30. E o ponto D, 200.150/14/30. E aqui uma dica nessa rede /30, se você notar e se você manter o padrão, ele sempre você pode determinar por uma lógica somando 4. Então, por exemplo, aqui ó, 2 mais 4, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 4, 14. Isso para as interfaces do cliente. E a mesma lógica ali para o meu roteador core. Então, ó, a primeira interface é 1, 1 mais 4, 5, 5 mais 4, 9, 9 mais 4, 13. Se você manter o mesmo padrão, a rede bem estruturada, por exemplo, dispositivo 1 é a operadora, dispositivo 2 é o cliente, você sempre vai encontrar esse padrão. Então fica mais fácil até de gerenciar a rede ali. E agora vem o nosso trabalho de configuração, após toda essa teoria. E aí lembrando que o meu link serial, ele é um link ponto a ponto, só 2 dispositivos, sendo que um dele vai ser o DCE, tá até aqui embaixo, aqui ó, na folha, todas as interfaces do roteador core é o DCE, e naturalmente do outro lado, no cliente, eu vou ter o DTE. E lembrando que o DCE eu preciso configurar a taxa, que é o que está aqui, ó, 2 MB, 1 MB, 500K e 250K. E o DTE ele vai sincronizar
na operadora. Então é o que a gente vai começar a fazer agora aqui no laboratório. Claro que tudo isso, então, depende de agora como que eu vou conectar as minhas interfaces. Então eu vou vir aqui em conexões. Lembrando que no laboratório anterior eu já instalei ali as interfaces seriais, tanto no meu roteador Core quanto aqui nos clientes. E aqui eu tenho os cabos, ó, que seria o serial DCE, que tem esse relógio, e o DTE que não tem. Então o DCE está sempre na operadora. É esse o padrão, no roteador Core. Então eu vou clicar aqui. Aí eu vou selecionar aqui, ó, tenho 4 interfaces. Eu vou pegar a 000 e ligar na 000 aqui do cliente. E aí vou até anotar aqui, ó, para não me perder, ó. Serial 0/0/0, ela vai ter um endereço 2.200.151/30. Então é o que eu conectei aqui no meu roteador Core. Aqui no meu cliente eu só tenho uma interface. Para padronizar, eu vou sempre usar a 000. Próximo cliente aqui, ó. Agora vou ter que pegar a 001, que eu já usei a outra no roteador Core, e eu vou conectar aqui, ó, sempre na 000. E aqui então eu vou ter a serial 0/0/1 e eu preciso configurar o endereço 200.155/30, que é o que vai estar lá na minha folha, nesta interface aqui. Próximo aqui, ó, de volta, sempre pegando o DCE. Eu vou pegar agora a 010, ó, e vou conectar lá no meu cliente. O meu cliente sempre eu vou usar primeiro, ó. E nesse caso aqui, então, eu tenho a serial 01/0 com o endereço 200.159/30 também. E o último link, pegando aqui o DCE, lá no operador, ó, sobrou a 011, no cliente sempre vai na primeira aqui. Então eu tenho aqui a interface 0/1/1 e eu preciso configurar o endereço 200.150.13/30. Então é isso aqui que eu vou ter na sequência ali. E agora eu vou fazer as configurações das interfaces. Então eu preciso habilitar tanto aqui no meu cliente, quanto lá no meu roteador Core. Aqui no meu roteador Core, aqui no meu cliente, então eu vou ter sempre a 000. Eu só não vou anotar aqui para não ficar muito poluído. E aí lembrando que eu vou ter que seguir aquele endereço lá que eu anotei da minha planilha, ó. Então eu tenho aqui o A, B, C e D, que é justamente o que está especificado aqui para vocês na folha também, ó. Então eu vou deixar padrão aqui no Packet Tracer. Então aqui eu vou ter o meu ponto A. Vou colocar ele aqui. Na sequência aqui embaixo, o B. Aqui à esquerda em cima o C. E o D lá no final. Então A, B, C e D. Salvei aí. Então primeiro eu vou habilitar aqui os meus clientes e depois, por último, eu vou no roteador Core. Então qual que é a ideia agora? Nesse router 1, eu vou entrar na serial 0/0/0 e eu vou dar um endereço A, que eu especifiquei lá na minha rede /30. Então eu vou aqui no meu roteador,
Vou fazer aqui enable conf t interface, aí seria a serial, ó, e a serial é a 0/0/0, ao invés de fast, e lembrando que tem um /0 a mais aqui. E o comando é o mesmo, ó, IP address 200.150, olha o endereço IP aqui, é o A. Então é o 2, ó, e a máscara /30, ó, como é que é o /30 em decimal? 255, 255, 255 e 252, ó. Então seria aqui o endereço 2, espaço máscara, 255, 255, 255, 252 e no shut para subir a interface. Reparem que ele vai dar a mensagem está down. Não tem problema, é que o outro lado, o roteador core, não foi habilitado ainda. A hora que a gente subir lá, ele já habilita aqui também. Então essa mensagem é normal. Se você tentar fazer o comando aqui, ó, clock rate, por 2 mega, 2 seguido de 6 zeros aí, ó, ele vai te dar essa mensagem que a interface, esse comando só é possível interfaces DCE e não na DTE. Lembrando que o cliente aqui é sempre DTE. E vou fazer um do WR para salvar. Então eu acabei de habilitar aqui, ó, no meu primeiro cliente ali, ó, 200.152. Agora eu vou para o próximo aqui, ó, que vai ser ali na serial 0/0/0, endereço 200.156, que é justamente o que está aqui, ó. Seria o meu ponto B agora, 200.156. Então vamos lá no segundo roteador e habilitar ali. O mesmo procedimento, ó, enable conf t interface serial 0/0/0 IP address espaço 200.156 agora espaço a máscara /30, ó. Então cuidado aqui que o final é 252 e no shut. Eu vou fazer um do WR para salvar. Então repare que o comando é muito simples, né? São 4 ou 5 comandos. Agora entender o endereço, atribuir, isso que é o mais complicado aí. Então acabei de habilitar aqui no meu router 2, tá ali o endereço. E agora eu vou aqui no router 3, ó. Lembrando que eu conectei aqui a serial 000. Então vou aqui no meu router 3, que é onde está o meu ponto C. E ó, ele tem este endereço aqui, 200.150.10 agora. Então vou fazer enable conf t interface serial 0/0/0 IP address 200.150.10 espaço a máscara /30. Ó. Então 255, 255, 255, 252 no shut para já subir ela, habilitar e do WR para salvar. Então tá aí o router 3. Está configurado aqui. E o router 4, que tem ali a minha interface D, ó. Então tem que habilitar ela agora. Então é o que eu vou fazer aqui na sequência. Que seria aí o endereço 14/30. Ó. Então vou no meu router 4. CLI, Enter, Enable, Conf T, interface serial 0/0/0. Repare que ao invés de eu dar o comando simplificado, eu dei o tab, ó, também é válido. IP address 200.150.14, espaço a máscara no formato decimal e no shut para habilitar. Do WR para salvar. Então, esta é a ideia aí. Então, todas as interfaces dos clientes, ó, estão habilitadas.
Elas só não subiram porque fisicamente não foi habilitado aqui no roteador core na operadora. Que é o que eu vou fazer agora, ó. Então agora simplesmente eu vou entrar no roteador core, eu vou subir cada uma dessas interfaces aqui. Só que como aqui também é o DCE, eu preciso definir os clocks dela, que é o que está especificado aqui na folha, ó. Então o primeiro link 2 MB, o segundo 1 MB, é só isso a mais que eu vou ter que fazer aí. Então, continuando aqui, vamos lá no Router Core, começar a habilitar aí as interfaces. Então, vou em linha de comando, Enable. Ele está com a configuração de fábrica, a gente só instalou as seriais, não fez nada. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer conft hostname, colocar aqui como core, que seria o nosso roteador principal, só para ficar diferenciado aí. Vamos lá, primeira interface, interface serial 0/0/0. Eu entrei nela aqui. Vou fazer IP address 200.151. Ó, e a máscara, formato decimal, então 252, o barra 30. Como é DCE, eu preciso fazer aqui, ó, clock rate. E aí lá na minha folha vai estar aqui com o endereço, ó, 2 mega. Então seria 2 e o mega 6 zeros, ó. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no shut para subir a primeira interface. Na sequência aqui eu vou sair da interface. Então reparem, se eu observar ali no Packet Tracer, ó, ele subiu esse meu link aqui, porque já foi habilitado lá no cliente. E eu vou para a próxima aqui, ó, que é a 200.155 na serial 001. Então cuidado aí para não trocar as interfaces. E a taxa dela vai ter que ser 1 mega. Ó. Então vamos lá na sequência ali, ó. Então eu dei o exit, saí da interface 000, agora eu vou entrar na 001. IP address 200.155, espaço a máscara, ó, no formato decimal. O clock rate, ó, 1 mega, então 1 seguido de 6 zeros. E no shut para subir ela. Ó. E exit na sequência. Então se eu for observar agora aqui, ó, subiu minha segunda interface. Na sequência eu vou lá para a terceira, ó. Então vai ter que ter o endereço 9, é a serial 010, que foi o que eu conectei aqui, ó. E a taxa dela é 500k, ó. Então vamos lá no Packet Tracer. Vou dar aqui um exit para sair da interface. Vou voltar aqui conft interface serial. Agora é a 010. IP address 200.159 255, 255, 255, 252, ó, barra 30. Clock rate 500k, ó, 500k é 1000, 3 zeros. Então vou ter aqui, ó, 500, 1, 2, 3. 500k. E no shut para habilitar a interface. E exit aqui. Então, ó, acabei de habilitar aqui o link C, com a interface C, e na sequência eu vou fazer o D com o endereço 13. Ó. Então, vamos lá no meu roteador core. Estou no config, interface serial. Agora mudou a interface ali, ó, é a 011. Então, serial 0, 1 e 1. IP address 200.150 14, vou colocar aqui de propósito errado, só para vocês, caso aconteça com vocês, vocês vão poder corrigir. Clock rate. Então o clock rate aqui eu vou colocar 250k, que é o que está aqui. Então vamos ali no Packet Tracer. Ó, 250k, 3 zeros, 1, 2, 3.
e no shut e exit. Vou fazer aqui um do WR para salvar. Então aqui a gente configurou as interfaces, ó, vou pôr o mouse em cima, ele vai mostrar ali para mim, ó, 1, 5, 9 e 14. Lembra aquela ideia que eu falei, ó, sempre somar 4? 9 mais 4 daria 13, não 14. Quer dizer, por algum motivo eu errei a última interface e eu preciso corrigir, colocar o endereço correto, senão eu vou ter conflito de IP. Como que eu faço isso? Basta eu entrar na minha interface e configurar o IP correto. Então é o que eu vou fazer aqui na sequência. Ó. Estou no config, eu entro na interface, que é a 0, 1 e 1. IP address 200, 100, 50, 13 ao invés de 14. 255, 252, ali é a máscara. Eu não preciso repetir os outros parâmetros, só o IP. Clock rate ele vai manter o mesmo, então não precisa fazer mais nada. No shut só para reiniciar, caso ela desligue nesse processo. E do WR aí para salvar as configurações do roteador. Então se vocês observarem agora ali, ó, estou com o endereço correto ali na sequência. Então, na parte 1, a gente fez aqui as configurações da rede local. Na parte 2, a gente fecha aqui com os links seriais, a gente viu esse conceito do /30. Na continuidade desse laboratório, a gente vai ter a abordagem com roteamento estático e depois também a gente vai jogar um roteamento dinâmico ali. Uma dica para finalizar essa parte aqui, se você vier nos roteadores do cliente e fizer aqui o comando show IP route, vai aparecer duas redes, que são as duas redes que pertencem a ele, ó. As diretamente conectadas, que estão com esse C aqui, ó. Então tem a rede local, que a gente fez lá na parte 1, e essa segunda parte aqui, ó, que ele vai dar segmentado, porque é uma subrede, ó, subnet aqui, e ele está dizendo, ó, 200.150.0/30 na interface serial 000. Isso para o primeiro cliente, né? Para o segundo aqui vai ser a rede 4, ó, show IP route. E aí ele vai me mostrar aqui, ó, a rede 4 conectada nele. No próximo cliente lá vai ser a rede 8. Então vamos fazer aqui, ó, enable show IP route. E aí eu vou ter aqui a rede 8. E lá no último cliente a rede 12. O porquê disso vem dessa nossa planilha aqui, ó. Então a primeira subrede ela tem o endereço 0, a segunda subrede o endereço 4, a terceira o endereço 8 e a quarta 12. Tanto que se vocês forem lá no roteador core e fizer esse mesmo comando, ó, precisa obrigatoriamente aparecer essas 4 subredes. Ó, reparem que elas estão aqui, ó, 0, 4, 8 e 12. Se não tiver, porque você habilitou alguma serial errada, tem algum IP trocado, e aí você confere que pode ser, até esse momento aqui, não é rota, é configuração de interface. Pode ser aí o nosso problema. Então vamos salvar aqui WR. E nos vemos numa próxima e tchau.